lado com elas. Ambas ficaram lá jogadas e ninguém ligou para elas. Nesses jogos universitários, ninguém liga para ninguém. E o pior sempre pode acontecer. Bom, os dias seguintes foram de silêncio total, pois ninguém soube delas. Era como se o universo estivesse cobrando a sua dívida. Eu mesma esquecera da existência daquelas bruxas. Até que numa tarde, minha mãe entrou com um jornal em mãos e perguntou baixinho: "Filha, você lembra da Marcela?" E aí eu, congelada, respondi que sim. "Pois saiba que ela está grávida. E adivinha só, menina? Vários homens." Peraí, como? Ah, tá, entendi. Não, agora é porque deu um grande salto no tempo e ela não botou isso aqui no título, vê no texto. Então, tipo assim, os dias foram se seguindo em silêncio e, enfim, elas meio que caíram no esquecimento, sabe? É igual ela disse aqui, era como se o universo estivesse cobrando a sua dívida. Eu mesma esquecera da existência daquelas bruxas. Então, tipo assim, passou-se muito tempo. Aparentemente passou-se muitos anos. E bom, até que numa tarde, minha mãe entrou com um jornal em mãos e perguntou baixinho: "Filha, lembra da Marcela?" E aí eu, congelada, respondi que sim. E aí foi onde a mãe respondeu: "Pois saiba que ela está grávida." A gente não entendi, como assim? Não entendi. Porque ela botou assim: "Pois saiba que ela está grávida de vários homens." Ah, eu acho que ela deve ter escrito errado. É tipo assim, ela ficou grávida de vários homens, entendeu? Não que ela está. Pois ela teve 5 filhos, todos eles aparentemente com pais diferentes. E que ela estaria viciada em metanfetamina. Então, tipo assim, a mãe chegou com esta bomba, né? Ó, fulana, Marcela, tem 5 filhos de pais diferentes e ainda por cima é viciada em metanfetamina. Bom, quando eu ouvi isso, eu explodi numa gargalhada histriônica, Leandra. Sabe, foi um alívio, assim, monstruoso ver essa desgraçada passando o perrengue. Lembro que a minha mãe arregalou os olhos ao me ver daquele jeito. Eu mal podia acreditar. Marcela, sempre impecável, agora era só uma maluca desvairada. E assim, por outro lado, eu senti pena dos filhos dela, mas dela não. E o namorado dela, o Matheus, aquele que me olhava com tanto desprezo, transformou-se, né, num mendigo alcoólatra. Ele que me odiava, agora era apenas um caso de desespero ambulante. O ódio que plantaram em mim voltou em forma de cinzas sobre a vida deles. Por curiosidade, eu fui procurar a Nagai nas redes sociais. Entre fotos sem graças, uma coisa aqui, outra ali, achei algo que me fez parar. Não era só uma imagem, eram várias. Nagai simplesmente sentada em uma cadeira de rodas. E em vários ângulos diferentes. Né? Sempre com o mesmo sorriso forçado. Pernas imóveis, corpo preso, cenário de hospital, depois cenários em casa, depois rua. E a legenda confirmava, fria e sem rodeios. Ela estava paraplégica. Disseram, pelo que eu entendi ali, fuçando aqui ali nas redes sociais, que foi um acidente de carro. E na hora eu só pensei, foi o carro. Aquela menina cheia de orgulho agora dependia de uma cadeira para se mover. E olha, confesso que eu sorri com amargura. O corpo dela tinha quebrado e junto aquele ar de superioridade. E enquanto isso, eu reconstruía peça por peça tudo que tinham tentado me arrancar. E há algo né, que eu ainda não tinha contado. Antes daquela época da faculdade, lá no ensino médio, Marcela foi mais longe do que eu imaginava. Ela armou um namorado para mim, o Luca. Eu me envolvi de verdade, namoramos escondidos,
trocamos promessas, confidências, fizemos planos, sabe? E ele parecia diferente de todos. Era muito atencioso, muito protetor. E quando ele foi embora, eu fiquei em pedaços, sabe? Achei que tinha sido só mais uma perda. Mas depois eu descobri que, na verdade, ele tinha sido enviado por Marcela para me seduzir. E que, a pedido dela, né, ele deveria me seduzir, quebrar o meu coração, para ela atuar como salvadora e se aproximar de mim, pensando que assim teria uma chance comigo. Ah, peraí. Ela era lésbica? Não, ela pode ser bissexual também, né? Mas... Ah, por isso que a outra tinha ciúme quando chegava perto. Eu tinha pensado isso na hora, né? Lá em cima eu não tava lendo, mas eu pensei, eu acho que não, mas eu acho que sim. Gente, e aí ela até colocou, né? Essa garota é uma psicopata. Porque, tipo assim, pensando que assim teria uma chance comigo, eu vejo pelo lado romântico, né? Amoroso, mas pode ser só do lado de amizade também, mas tá estranho isso aqui. Gente, realmente, ela falou assim, essa garota é uma psicopata. E é mesmo. E, bom, esse Luca também, olha, eu até pensei em jogar uma maldição nele também. Mas eu estava tão bem na época que eu descobri isso, que eu só entreguei ele aos meus amigos lá do outro lado, se é que me entendem. E foi isso. Assim como eu também fiz com a psicóloga manipuladora e todos os professores que ignoravam a minha dor. Todos eles foram entregues ao karma das entidades da Calunga. E, meu amor, pra quem não sabe, há muita gente disposta a trabalhar no plano espiritual. Eu sei bem disso. Então, assim, gente, só por esse breve contexto aqui, essas outras pessoas, provavelmente, elas pagaram também. Assim, o karma não deve ter vindo pesado, tal qual veio para as duas, né? Para as duas, né? Marcela e Nagai, mas para eles também deve ter vindo de uma forma, assim, não muito legal, não muito gostosa. Mas, bom, voltando ao texto, né? Bom, e eu, né? Como eu estou? Bom, eu estou de pé, incrivelmente de pé. Linda, gostosa, com um namorado maravilhoso, trabalho com propósito e cada um dos meus transtornos mentais foi exorcizado. Os remédios foram enterrados juntos com os meus traumas e a minha mente renasceu mais feroz do que nunca. Hoje sou farmacêutica, neurocientista e pesquisadora renomada. As cicatrizes que Marcela e Nagai me deram viraram conhecimento. Cada tormenta virou o fundamento de um estudo que cura outras almas. Hoje eu ajudo pessoas desesperadas, assim como eu fui. Minha própria vida é prova de que até quem conviveu com um pequeno inferno pode emergir do outro lado. E o tal do karma, né, Leandra? Bom, eu lidei com ele do meu jeito. Eu fiz um pacto silencioso, né? Eu ofereci aos Daimons cada gota de sofrimento que Marcela, Nagai, Luca, Mateus e companhia me causaram, vendendo quase suas almas em troca. Em vez de eu pagar, né, o preço do tal pacto, né, pelas minhas vinganças, pois eu sei que foi errado, eu peço que esses mesmos seres cuidem do destino deles. Eu troquei a desgraça deles pelo futuro das pessoas que eu ajudo todos os dias nas ONGs e nos hospitais. Cada diploma na parede representa uma alma redimida, um sorriso reconquistado. Ai, que legal! Interessante, né? Cada diploma na parede representa uma alma redimida, um sorriso reconquistado. Eu troquei o meu passado amargo por um futuro de luz. Pode soar loucura, mas eu acredito que assim eu fiz as pazes com tudo. O sofrimento que eles causaram não virou violência direta, virou método. Eu transformei aquilo em pesquisa, em dados, em linguagem que ninguém podia ignorar. Eu estudei o impacto do bullying no cérebro, no desenvolvimento emocional, nos transtornos que aparecem anos depois. Eu publiquei, falei e denunciei. Eu dei nome ao que tentaram me fazer parecer loucura. A vingança não foi destruir ninguém com as mãos, foi expor o mecanismo
veganismo, conscientizar e pedir que outras pessoas passassem pelo mesmo. Cada artigo, cada palestra, cada discussão pública era uma forma. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos todos os dias aqui pra vocês, de segunda a sexta. E bom, se por um acaso você caiu de paraquedas aqui, eu também conto relatos mais curtos no meu TikTok, no meu Instagram, e essas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se por um acaso você tiver aí algum relato para me enviar, os relatos devem ser enviados pro e-mail que já fica aqui embaixo na descrição, assim como o link lá pro Spotify. Bom, gente, vocês já sabem, eu não gosto de enrolar na introdução, então já vamos para os relatos. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo agora no início, que ajuda muito a divulgar o vídeo aqui na plataforma. E de hypar o vídeo se estiver aparecendo essa opção para você. E bom, agora sim, recadinhos dados, né? Vamos ao que interessa, que são os relatos de hoje. Gente, eu vou ter que segurar o microfone, porque como eu tô com esse aparelhinho aqui para fazer negócio do coração, eu esqueci de perguntar à moça se eu podia botar microfone perto, porque os cordões que eu geralmente uso, ela pediu para eu tirar. E aí, eu já gravei 2 vídeos com ele aqui. Aí eu fiquei pensando, gente, e se não puder, um negócio colado aqui, e aí meio que o exame tem que ser jogado fora, porque não podia usar microfone. Então, como eu não sei, eu esqueci de perguntar, e eu já gravei 2 vídeos com ele aqui, esse eu vou gravar segurando o microfone, porque, né, por via das dúvidas, é melhor fazer isso, sabe? Mas vamos lá. O primeiro relato se chama Será que ele estava possuído? Vamos ver. Ai, peraí, que eu fiz alguma coisa errada aqui no Gmail. Ah, tá, agora foi. Ela até falou algumas considerações aqui no início, que aí eu vou voltar depois pra ler, porque senão não vai fazer sentido. E o relato, ele veio todo em negrito. Ai, gente, peraí que eu acho que não vai ter como eu ler. Peraí, galera. Acho que agora vai. Pronto. Eu consegui... enfim, deu certo. Vamos lá. Não tô sabendo me explicar... assim, me expressar muito bem hoje. Vamos lá. Olá, Leandra. Espero que esteja bem. Peço que não revele o meu nome, que é o que está no e-mail. Mas você pode me chamar de Tereza, que é um nome fictício. Atualmente, eu tenho 19 anos e essa história aconteceu com meu tio-avô, que na época, né, do ocorrido, eu estava entre os meus 9 e 10 anos de idade. Ou até menos, porque eu não me recordo muito. E, bom, eu não me lembro de muita coisa, pois eu já cheguei ali na parte final, a da rua. E logo vocês entenderão ao longo do relato que eu estou querendo dizer. Mas eu lembro de ter visto muito sangue, muito mesmo. E também de uma cena, assim, perturbadora. Bom, as fontes que eu tenho sobre este relato é da minha avó, a minha avó materna, que aqui vou chamar de Laura. E também da minha mãe, Joana, e do irmão da minha mãe, que aqui irei chamá-lo de Luiz. A história que eu irei contar não é minha, é do meu tio-avô, que aqui irei chamar de Diego. E você pode falar os nomes sem problema, pois todos já estão trocados. E bom, vamos ao relato. Como eu disse anteriormente, eu tinha entre ali os meus 9 e 10 anos de idade, então essa história já deve fazer uns 10 anos que aconteceu. E bom, eu preciso explicar algumas coisas para você e seus seguidores entenderem.
Minha mãe Joana disse que o Diego falou para ela que a ex dele o ameaçou, dizendo que se ele não ficasse com ela, ela ia fazer uma coisa com ele e que ele ia se arrepender. Provavelmente era algum trabalho, que ela estava se referindo. E agora sim, vamos para o dia do acontecimento. Em um certo dia, Diego, meu tio-avô, estava na casa de Laura, sua irmã. Diego dizia que estava vendo e escutando coisas. E do nada, ele achou ter visto algo se aproximando para matá-lo. Mas quem estava entrando em casa era o meu avô materno, o Ricardo. E assim que ele viu meu avô se aproximando, ele o atacou e acertou em sua cabeça com algum objeto que eu não lembro qual. Mas creio que tenha sido uma cadeira ou algo do tipo. E logo depois, os dois começaram a se agredir. E olha, a briga foi muito feia. Minha avó Laura e o meu tio Luiz e um outro tio-avô chamado Rafael, que mora também na mesma rua, vieram para ajudar a separar os dois, até que Diego subiu para a casa de cima. E logo meu tio Luiz foi atrás dele, porque desconfiou que ele iria pegar alguma coisa para atacar o meu avô Ricardo. O meu avô ficou na casa de baixo e a minha avó e a minha mãe ficaram para segurar o meu avô, pois o mesmo estava à procura de uma faca para subir e atacar Diego. Meu tio Luiz, como eu havia dito, foi atrás do Diego na casa de cima e ficou umas meia hora lá segurando ele. E meu tio Luiz só conseguiu segurar o Diego porque ele é muito forte e bem alto, porque se fosse qualquer outra pessoa, não iria conseguir, pois Diego estava com uma força inexplicável. Logo em seguida, minha mãe sobe para a casa de cima, atrás de Diego e Luiz. E ela subiu para poder ajudar a esconder os objetos cortantes, mas não adiantou muito. E logo vocês entenderão o porquê. Logo quando ela desceu para baixo novamente, Luiz continuou segurando Diego, até que Diego tentou atacar Luiz com um estojo de prestobarba. Mas ainda bem que estava sem a lâmina, porque senão, imagina só. Realmente. E bom, lembra que a minha mãe havia subido, para esconder os objetos cortantes? Pois então, meu tio Diego pegou um copo na pia, quebrou, pegou uma parte do copo quebrado e enfiou em sua própria garganta. E nesse exato momento, meu tio Luiz deu um grito tão alto que todos que estavam ali na casa, na casa de baixo, subiram correndo para a parte de cima. No momento que todos eles subiram, todos tiveram que segurar Diego. Não, a só sorriso não fala, que é uma frase de Leozinho. Mas eu ainda acho que pode ter sido assim. Tá ligado? Seja sagrado. Essa porra, isso tudo aqui, tem essa coisa. Se não falasse pra mim, eu ia lembrar, porque eu lembro de você falando só que você é azarada, que você traz azar pra mim, não sei o quê. Por isso que eu achei bonitinho. Não, só sorriso não fala, que é uma frase de Leozinho. Mas eu ainda acho que pode ter sido assim, tá ligado? Seja sagrado, sei lá. E eu ia no nojo, eu ia. Essa porra, isso tudo aqui, tem essa coisa.
mesmo Diego com o Diego estava ajudando nesse momento. Tiveram que pegar umas roupas, toalhas, para poder estancar o sangue do pescoço, pois ele estava perdendo muito sangue. E ao total foram umas 5 pessoas para conseguir segurá-lo. E mais as outras pessoas que, como eu mencionei, estavam passando na rua e parou para ajudar. Fora os policiais que também chegaram para ajudar. Bom, os dias foram passando e ele teve que ficar internado por alguns dias. Ao lado do hospital havia uma mata visível do quarto onde ele estava e também um poste com uns fios soltos. Em um desses dias, ao anoitecer e com chuva, vozes começaram a dizer para que ele tocasse nos fios de energia para morrer eletrocutado. Então ele começou a orar a Deus e a dizer que não queria fazer aquilo. E logo ele viu pela janela a mata se abrir, como se houvesse alguma criatura ali. Ele não viu a criatura, mas ele ouviu barulhos como se fosse um boi andando. Enquanto ele orava, aquela criatura na mata começou a fazer barulhos estranhos, como se estivesse morrendo de raiva. E em seguida, a criatura correu muito rápido para longe, como se estivesse com medo das orações. E bom, para finalizar, hoje em dia ele está vivo e vivendo normalmente, assim como todos os envolvidos estão todos bem. Na época, eu fiquei com um pouco de dúvida se era um suplá a questão dele usar álcool. Agora, se for um negócio que a psicóloga... Sandra, eu sou o próximo relato dessa coletânea, que se chama... Deixa eu só ver aqui se está certinho. Que se
se chama A Cena de Possessão que Me Fez Perder a Consciência. Oi, Leandra, eu sou de Cabo Verde, sou muito fã do seu canal. Sempre gostei de assuntos sobrenaturais e depois de assistir a um vídeo sobre o exorcismo de Emily Rose, eu lembrei-me de algo que eu vivi há alguns anos e que até hoje eu não consigo explicar totalmente o que foi aquilo. Bom, desde muito nova, eu sempre adorei filmes de terror. Hoje eu tenho 30 e poucos anos e continuo a vê-los com frequência, principalmente à noite. E bom, eu sempre assisti sozinha, porque ninguém na minha casa gosta desse tipo de filme. E eu já vi de tudo e nunca tive medo e nem passei mal por causa disso. Até, esse dia em questão onde algo diferente aconteceu. Há alguns anos, a minha irmã, que sempre teve muito medo de filme de terror, decidiu, sem nenhuma razão aparente, assistir a um filme comigo. Eu achei estranho, mas aceitei de imediato. E escolhemos o filme The Witch, que é A Bruxa. E aqui em Cabo Verde assistimos sempre aos filmes no áudio original, mas com a legenda em português. Bom, estávamos ali no quarto dela, eu comia enquanto assistia ao filme e tudo estava aparentemente normal. Até que em determinada cena, um menino fica possuído e a família reúne-se à volta dele para rezar. O rapaz então começa a dizer coisas estranhas, há alguns gritos na cena, vozes perturbadoras, enfim, um ambiente, uma cena ambientada ali de uma forma muito, muito pesada. E foi exatamente nesse momento que eu comecei a sentir-me mal. Os gritos e a voz do menino, eu não sei explicar, mas pareciam ecoar dentro da minha cabeça. Eu senti uma tontura forte e levantei. Fui até a cozinha, que ficava perto ali do quarto da minha irmã. Coloquei o prato em cima